Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Diz assim: portanto, ide e ensinai, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Quero ler novamente. Portanto, ide e ensinai, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quantos podem dizer amém por isso? Oremos. Pai querido, Pai amado, aí está a exposição da Tua palavra. Graças nós te damos, ó Deus. Que a Tua palavra, Senhor, possa produzir o efeito pelo qual ela foi destinada em cada mente, em cada coração, na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Ó Deus, que a Tua palavra possa penetrar, que a Tua palavra possa encontrar guarida, ó Deus, numa terra boa, deleitosa, e que ela possa produzir frutos, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, ninguém faz missões, ninguém faz a obra de Deus sem ter a certeza da companhia de Jesus. Ninguém faz as coisas de Deus se não houver, irmã Adriane, certeza, convicção da presença de Deus. Ele está nos acompanhando, Ele está sendo acompanhante, Ele está nos auxiliando, Ele está nos ajudando, Ele está nos fortalecendo, Ele está nos levantando, Ele está, aleluia, nos momentos tristes nos alegrando, de fraqueza nos fortalecendo. Glória a Deus por isso. Eu quero ler com os irmãos, já começando, em Atos, no capítulo de número 1, versículo 5. Glória a Deus por isso. Agora que já haviam recebido a ordem, de batizar nas águas, os discípulos teriam que esperar, pastor Carlos, o batismo, o revestimento do Espírito Santo. É o que a Bíblia chama de revestimento, alguns chamam de batismo com o Espírito Santo. Eu gosto de dizer o revestimento. O crente em Jesus, o cristão, pelo menos que se professa, com a dignidade, com respeito, com consideração, uma vez que ele recebeu Cristo como Salvador, precisamos buscar o revestimento do Espírito Santo. E a Bíblia diz aqui que eles receberam, irmã Magda, ordem para batizar as pessoas na água, Lucas. Mas era necessário um revestimento. E aí, Atos capítulo 1, verso 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então o batismo é parte fundamental, Carolina, do ensino do Evangelho de Cristo. Todos devem serem batizados. Faz parte, irmão Helder, da cristandade. Faz parte, uma vez que você está disponível. É diferente de alguém que está no leito de dor. Mas é necessário um revestimento. O tema é o significado do batismo. Primeiro tópico, Jesus e o batismo. Rapidinho. A Bíblia diz em Marcos, no capítulo de número 1, Marcos capítulo 1, versículo 9
e 10, diz assim, vai estar no projetor. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Então os irmãos percebem, irmã Assi, que Jesus e o batismo, Jesus não foi contrário à prática do batismo. Jesus, Carolina, não foi, ele não recusou, Jesus não negou, Jesus não foi um negacionista. Jesus, a Bíblia diz em Marcos capítulo 1, versículo 9 e 10, olha o verso 10. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Amém? Então, queridos, há aqui uma promessa para as nossas vidas e para todos aqueles que desceram as águas. Os céus se abrindo, a revelação, a vontade de Deus, o propósito de Deus, Ringo, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para a sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, para os seus amigos. Há uma promessa, Ellen, para o bebê que está no ventre, aleluia, daqui a pouco está se mexendo, ouvindo a palavra de Deus. Então Jesus e o batismo, Jesus ele viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo em forma corpórea, representando a tranquilidade, representando a segurança, a paz, a harmonia. Eu não estou dizendo de ecumenismo, não estou falando de ecumenismo, estou dizendo do gozo do Espírito. Aleluia, oh glória a Deus. Então, querido, Jesus foi batizado publicamente, diante de todos, Magda. Jesus, ele ensinou a prática do batismo. Jesus, ele ordenou que batizassem. A verdade é que ele não batizou, porque Jesus, ele é o Salvador. Por isso que ele levantou os discípulos. Tópico 2. O que é o batismo? Marcos, capítulo 16, verso 16, todo mundo conhece. O que é o batismo? É uma ordem, irmãos. É uma ordem, não tem que ser questionado. Não tem que ficar com mimimi. Se eu gostar de mimimi, eu comprava um gato gago. Né, pastor Carlos? O batismo é uma ordem, irmão, uma ordem. Ide, está no imperativo, ide, ide. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É claro, como o sol. É uma redundância dizer que o céu é azul. O sol é quente, é claro, é amarelo, é uma redundância. Então, o batismo é uma ordem divina. O batismo é um começo de uma nova vida, Magda. Desculpa, Mara. É um começo de uma nova vida. Não se pode viver uma velha vida como se estivesse vivendo tudo novo. Porque se for assim, é farisaico, é farisaísmo, é fariseu, é religiosidade. E a gente precisa tirar isso do nosso meio, da nossa vida, e viver cristandade, Cristo. É igual um amor. É igual você estar casado, você está amando uma mulher, um homem, você ter seu marido, seu filho. Você não vai ficar com seu filho, olha, papai vai fazer de conta que te ama, tá, neném? Pega uma faca para ele brincar, para me ver como é que ele se sai. Joga para cima para ver se pega na sua cabeça. Então, querido, relacionamento forte, do jeito que você é com seu filho, com a sua filha. Versículo, e o começo de uma nova vida. Gálatas, capítulo 3, vamos para a Bíblia, rapidinho. Gálatas, capítulo 3. Avivamento vem com Bíblia, você compreendendo Bíblia.
Gálatas capítulo 3, rapidinho, versículos 26 e 27. Está aí no projetor, Gálatas 3, 26 e 27. Eu vou ler. Todos vocês são filhos de Deus. Olha que coisa bonita. Olha que coisa linda. Olha que afirmação. Ó, vou dar uma ênfase, hein? Todos vocês são filhos de Deus. Tudo que alguém quer ouvir, inclusive eu gosto, eu olho para o espelho e falo: você é um filho de Deus, o Espírito está em você, o nome está escrito no livro da vida. Eu olho para o espelho e falo: você é um privilegiado, Deus te chamou, Deus te levantou. Mas vamos ao texto. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Todos vocês estão aqui pela fé, são filhos de Deus. Olha o verso 27, escuta. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Qual é a dúvida? Qual é a obscuridade no texto? Foram batizados, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Nós, cada dia, precisamos de armadura, de um revestimento. Aqui está oferecendo uma única vez um revestimento de Cristo, pastor Carlos. Nós somos revestidos de Cristo. Nós temos um revestimento divino. A armadura prometida em Efésios capítulo 6, verso 10. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau, no dia da angústia, no dia do desespero, da agonia, que a depressão quer bater a sua porta. Eu fui batizado por Cristo, por intermédio dele, irmã Yaci. Eu também tenho direito ao revestimento divino. Ninguém vai me tirar isso. Ninguém. Eu sei disso. Não é assim, quando a gente sabe, Michael, os nossos deveres, os nossos direitos na empresa. A hora de chegar, todo mundo sabe. Qual é a hora para chegar? Olha, a hora para chegar é tal hora, mas a hora para sair, o patrão diz: não tem tempo, não tem horário para sair. Sai a hora que dá. É isso? Ele vai falar para você chegar a hora que você quer? Quem trabalha em fábrica tem um gostinho a mais para dizer sobre isso que eu estou falando. Versículo 27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Quantos querem o revestimento de Cristo? Amém? É através do batismo, queridos. Todos aqui, acredito, a maioria já foram batizados. Outra coisa, o batismo que é uma ordem divina, é o começo de uma nova vida, e é também um símbolo da ressurreição. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Colossenses 2,12 diz assim: isso aconteceu quando vocês foram sepultados. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder, power of God, no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Do mesmo jeito, escuta o que eu vou te falar. Se você entender isso, da mesma maneira que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, através do batismo, aleluia, você está sepultando o velho homem, a velha natureza, uma natureza pecaminosa, uma natureza que tem tendências para o pecado todo o tempo. E quando você levanta, depois de passar pelo processo de entendimento, uma fé racional, só não basta. Conhecimento, compreensão, mas precisa ser a fé que Deus colocou no seu coração. E você precisa abraçar isso com toda a sua força,
amar a Deus acima de todas as coisas. Não é uma fé cega, sem questionar. Você precisa entender, você precisa questionar. Questione tudo, se preciso for. Mas o texto está dizendo, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados. Uma vez que eu morri, Ele está me prometendo ressurreição. E eu não estou falando da literal, não. Eu estou dizendo da vida espiritual. Obviamente que eu não tenho alegria da pessoa que eu era, das coisas que eu fazia. Não tenho orgulho nem prazer em dizê-los, em dizer a vocês. Mas Ele me prometeu que Ele me ressuscitaria. E o fez, Ele cumpriu a sua palavra. Aleluia, glória a Deus. É por isso que você às vezes não compreende o meu jeito, a minha maneira. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Do mundo de prostituição que eu vivia, de vícios que eu estava mergulhado. Aí, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. E com Ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Você está vivo. Você não está morto. Você tem sentimento. Você tem, aleluia, sentimento. Você tem amor. Você sente dor. Você fica triste com as coisas, a injustiça. Mas eu quero adiantar por causa do tempo, infelizmente. O significado do batismo, né? Jesus é o batismo. Jesus e o batismo. Né? Ele foi batizado publicamente. Ele ensinou e praticou o batismo. Ele ordenou que se batizassem. Segundo tópico, o que é o batismo? É uma ordem divina, é o começo de uma nova vida. Por isso, queridos, que uma igreja não pode ser um ajuntamento de pessoas. A gente não pode passar a semana inteira sem se ver, sem se falar. Se o pastor visitar a sua casa e você visitar o pastor. Olha, ele fala tanta coisa. Está passando, mas eu estou me contendo, né? Tem que conter. Eu estou exercitando isso agora, me policiando por causa das câmeras. Está me prendendo. Outra coisa, o batismo é um símbolo da ressurreição. Tem um significado. Quando você mergulha, você está morrendo, você está sepultando. Quando você levanta, Jesus está te levantando dentre os mortos. A ressurreição com Ele, uma vida com Ele. Uma mente de Cristo, um sentimento de Cristo. Vontade de servir. Você não tem prazer nas coisas erradas. Por isso que é difícil, às vezes, a gente continuar com as mesmas amizades. Claro! Querem pornografia. Eu quero Bíblia. E eu não tenho vergonha, não. A pessoa fala palavrão. E a minha boca não sai. Você vai viver comigo 20 anos. Se eu não me desviar, não se afastar do caminho do Senhor, você não vai ver na minha boca, nunca. Nunca. Porque eu não tenho prazer. Queria falar tanta coisa. Estou me contendo, hein? Calma, Alexandre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá, de novo. Então, o terceiro. Por que se batizar? Atos capítulo 2, versículo 38. Olha o que é que Pedro respondeu, Carolina. Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Por que se batizar?
para receber o perdão dos pecados. Você se arrependeu. Você é uma nova criatura. Você não tem prazer nas coisas erradas. Agora eu sinto constrangimento, pelo menos eu, né? Ou você acha que eu não sou tentado? Por que se batizar? Para cumprir a justiça divina, Mara. Por que se batizar? Para cumprir a justiça de Deus. O imigrante, seja de onde for, chega aqui, ele tem que tirar a carta de habilitação, a driver license. Por que eu devo tirar a driver license? Para estar em conformidade com a lei do país. Você é um ordeiro. Ninguém é desordeiro. E quando alguém passa por uma fase de desordem, como eu já aconteceu, que eu não podia tirar, andava com a brasileira, eu andava assim, ó, conduzia assim, ó. Senhor, me guarda, me livra, Senhor Deus. Perfeito, para não chamar a atenção dos policiais. E eu não aguentava que o Senhor me dá Senhor, condições para tirar a minha carta de habilitação. Quando chegou no outro dia, eu tirei. Eu ficava constrangido. Sai sem seguro para você ver. O policial está do lado, ó. Para você. Você está aqui, ó. Eu nem falo. Oi? Ah, não. Vamos aproveitar e puxar a placa. Plate number. Está sem seguro. Bonito. Claro, você está apreensivo. Melhor coisa, irmãos, é você estar de acordo com a justiça divina. Por que se batizar? Para testemunho público. Testemunho público. Jesus o fez. Por que se batizar? Para ter acesso ao tesouro de Deus. O que Deus tem para mim, eu quero, é meu. Ninguém toma. Não quero do que é o dos outros. Não quero o que é teu. Eu quero o que é meu. O que Ele falou ao meu respeito vai se cumprir. E se eu fosse você, eu também teria esse mesmo empenho, esse mesmo desejo, essa mesma vontade. A gente não procura as leis do país de poder estar de conformidade e ter com a sua mente. Qualquer coisa ilegal é ilegal. Oi? Não, isso é ilegal. Você está a 30, a placa 30 por hora, você está a 70. Vai esperar o quê? Não, mas Deus sabe. Deus sabe? Não. Vai receber o que tu mereces. Não adianta chorar, assume, assina o BO. Conclusão. Atos capítulo 2, verso 37. A Bíblia diz em Atos 2:37, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Fernando, eu estou lhes ministrando a mensagem do Evangelho e não é para você ficar aflito, não é para você sair por aquelas portas com aflição. Meu Deus do céu, eu vim para a igreja para me poder ter paz. Não, você veio para poder ouvir uma mensagem de Deus, aquilo que você precisa ouvir, não é aquilo que nós queremos ouvir. O que nós queremos ouvir, irmão, a gente digita no YouTuber, mensagem de prosperidade, mensagem de eleva espiritual, mensagem de você é um vencedor. Não, tem que falar do seu pecado. Tem que falar do meu pecado. Tem que botar o dedinho e puxar a seringa. Não está na vacinação? Então, não tem que se vacinar? Covid? Toma a primeira dose, segunda dose, terceira dose, quarta dose. Pois, então tem também aqui na igreja agora vacinação espiritual. E uma agulha desse tamanho. Devagarinho. Fica tranquilo que o papai divino tem para você, bebê. Empurrando devagarinho, você nem vai sentir. Ó. Terminou, pastor? Eu nem senti nada. Com uma agulha desse tamanho, ó. E se tiver inflamado, né?
Aquela coisa que você já sabe, a gente limpa direitinho. E aqui a gente tem aquele metiolate antigo que se usava no Brasil. Aquele que queima, mas é bom. Viu? Ficaram aflitos em seu coração. O povo ficou aflito, Carolina. Viu, Helder? O pastor Carlos. Ficaram aflitos, não saíram, não. Murmurando, porque o pastor falou uma coisa que me deixa. Ai, cheguei a ficar arrepiado. Ai, não, a falar uma coisa, não sei o quê. Fiquei todo aflito. Não, eles perguntaram. O apóstolo Pedro, o que é que nós vamos fazer agora? Eu estou aflito, eu estou sem paz. O senhor pregou uma mensagem aí que eu cheguei a arrepiar. Meu Deus, eu estou tremendo. Mais um pouquinho, eu lembrei, Márcia, daquela história lá da escolinha. Mais um pouquinho, não vou falar. Escuta, aí o versículo 39. A Bíblia diz que a promessa é para vocês. Viu, Fernando? Tem uma promessa, Lucas, para você, para mim, para nós. Você pensa que eu já recebi tudo aquilo que ele prometeu? Não, o senhor é pastor. O senhor é o top das galáxias. Não, quero tudo. Tem muita coisa ainda. Escuta, 39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Seus parentes estão onde? Portugal, no Brasil? Hein? Na Austrália? Estados Unidos? Japão? Onde é que está? A promessa está relacionada a eles. Você precisa estar em paz. Por que essa agonia? Por que essa pressa toda? Calma. Relaxa. A agulha está... Nem conseguimos ainda fazer um... Não. Vamos lá para o texto. Versículo 40. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Está vendo o que é, irmãos? Pastorear? Está vendo o que é ser ovelha? Eu tenho que insistir com você. Eu tenho que vos advertir. Ainda que não dê ibope. Escuta, insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. Mas espera o que de uma geração dessa? Inversão de valores. Bom, vou ter que evitar. Romanos capítulo 12, todo mundo conhece. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se coloca na forma do que eles querem te colocar. Deus não te levantou para você ser influenciado por eles. Deus te levantou para você influenciar eles em relação ao Evangelho de Cristo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, presta atenção, para que você e eu sejamos capazes de experimentar e comprovar, número 1, a boa, número 2, agradável, número 3, perfeita vontade de Deus. Eu te pergunto, você está em qual delas? Pastor, eu nem sabia disso. Eu achei que antes da boa tinha uma ruinzinha. Eu estava nessa ruinzinha pensando que está bom. Não, irmão, tem uma perfeita vontade aqui. Deus tem para você perfeita, excelente. Você precisa desfrutar disso. Partindo para o final, a última referência. Aliás, a penúltima, para ser sincero. Atos capítulo 2, verso 41. Vamos orar. Atos 2, 41. Os que aceitaram a mensagem, foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Percebes? Você que é inteligente. Não tem uma figurinha? Você pensa? Não é possível.
os que aceitaram. Eu pergunto para vocês, tiveram pessoas que não aceitaram? Claro, todo canto tem gente de esquerda, gente que rejeita, gente que critica, os críticos, os que só sabem reclamar, os perturbadores, os recusadores. Nunca vê uma coisa boa, nunca vê uma coisa positiva. Se fosse assim, Jesus pregou a todo mundo, deveria ter sido salvo. Jesus entrava na cidade, fazia milagres acontecer. Foi isso? O que é que você vai esperar isso de mim? O que você vai esperar isso de você mesmo? Então, os que aceitaram a mensagem foram batizados. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Irmão, precisa fazer um curso de teologia? Não, irmão, vou fazer um curso para decodificar, entendeu? O que significa isso? Aí encontra, entendeu? Um pastor maligno de Satanás, que nunca estudou, não tem uma vida de oração, e fala, irmãos, isso aqui não é assim não, vamos entender o texto. E você, sem o discernimento de espírito, não sabe discernir uma coisa da outra, não sabe se impor, é levado, todo mundo diz uma coisa, é para ir para lá? Não, eu vou para cá, não, é para onde? E fica, vou ver fulano, vou ver ciclano, vai dando medalhão. A vida está do mesmo jeito, entrando, saindo, não muda nada. Você quer coisa diferente? Faz a coisa diferente. Muda. Então agora, irmãos, Atos capítulo 1, verso 5. Vou repetir a introdução. Se põem de pé os que podem. Agora que já haviam recebido a ordem de batizar nas águas, a Bíblia diz que eles teriam que esperar o revestimento do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, verso 5. Pois João batizou com água. E eu quero falar especialmente para você, Mara. Eu vou te batizar com água. Mas é preciso você continuar buscando o revestimento do Espírito Santo. Amém? Você precisa ser uma mulher espiritual, revestida do poder divino. Isso aqui é um passo, é uma introdução. Não parou por aqui. Logo depois, o segundo passo, no próximo culto, participar da ceia do Senhor. Cometeu pecado? Pede perdão, confessa. Não é ficar. Meu Deus, eu vou ter que participar porque todo mundo está olhando para mim. Ninguém tem a ver com a vida de ninguém. Cuida da sua, cada um cuida da sua. E também não tem para fazer número, não. Porque na ceia é uma multidão tomando ceia. Olha que a câmera. Ninguém, não tem isso não. É vida com Deus. Sem inchaço. Amém, queridos? Pois João batizou com água. Mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Perguntar não é pecado. Os que já foram batizados nas águas, como é que você está com o Espírito Santo? Pastor, estou bem. Parabéns, muito bom. Pastor, estou mais ou menos, estou meio cá, meio lá. Está na hora de a gente resolver isso, viu? Renovar a aliança, os propósitos, viu? Faça hoje uma oração. Pastor, eu estou mais para lá do que para cá. Na verdade, eu estou uma coisinha assim, um jeitinho brasileiro, entendeu? Estou nem chove nem molha. Quer agradar todo mundo. Você tem que agradar a Cristo. Amém? Vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Falei que ia terminar, eu terminei. Vocês não acreditavam. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, ó Deus, nesta noite. Obrigado, ó Deus, pela ministração da Tua palavra. Ó Deus, que o batismo seja real dentro de nós. Ó Deus eterno, toma nas Tuas mãos, Senhor, todos aqui presentes. A vida da Magda, Senhor. A vida, Senhor Deus, da Mara. A vida, Senhor Deus, do Maicon.
Toma nas tuas mãos, Senhor, aqueles, ó Pai, que aqui estão presentes. No nome de Jesus nós entregamos a Ti. Agradecidos estamos para a Tua glória. No nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?